Amém, irmãos? Meu nome é Ari Mesquita, sou da Igreja de Manaus e estou aqui para a gente dar continuidade ao aperfeiçoamento da liderança baseado no livro Como Pastorear o Rebanho de Deus. Finalmente a gente chegou no 6º capítulo desse livro e eu achei muito brilhante como o autor finalizou o livro, porque ele vai falar de 3 pontos importantíssimos, que é o amor, o perdão e a paz. Por que eu achei brilhante? Porque esse é um livro que é um livro destinado, principalmente à liderança, ao cuidado de pessoas. E aí o autor usa o último capítulo para falar sobre esses 3 pontos que são fundamentais nos relacionamentos interpessoais. É fundamental o amor, é fundamental o perdão e é fundamental a paz. E aí ele vai falando sobre esses pontos na vida conjugal, na relação familiar, na relação na igreja, e ressaltando a importância de cada um desses pontos. E aí o autor ele também usa como base o livro de Efésios e cita vários versículos. Eu não vou citar os versículos que ele cita, não vou citar todos os versículos, eu quero fazer uso apenas de uma porção que eu achei riquíssima, me tocou muito, e quero também compartilhar aquilo que eu toquei, aquilo que eu ganhei desse capítulo. E aí, uma outra coisa que eu achei também assim, incrível foi que, apesar de ser um livro que foi publicado em 2018, é uma palavra muito atual, porque recentemente nós temos ouvido novamente sobre isso. Em uma mensagem da conferência que ocorreu agora em fevereiro, o irmão Esdra falou sobre o amor ser a base para pregar o Evangelho, que nós precisamos de amor para pregar o Evangelho. E que quando nós nos sentimos cansados de exercer esse ministério, é porque nos falta amor. E Deus é amor, nós sabemos que Deus é amor. Então, eu vou tocar agora os pontos que eu ganhei sobre o amor. Na verdade, antes de falar sobre os 3 pontos, eu vou falar como o autor construiu o pensamento dele, e isso é muito rico, Primeiro, ele vai falar o seguinte, que outrora nós estávamos afastados de Deus, separados, estávamos em uma posição inadequada, E a partir do momento que a gente creu no Senhor, a gente foi levado, junto com Cristo, entronizados nos lugares celestiais. Então a gente mudou de posição, a gente mudou de condição, A gente sabe que quando nós cremos no Senhor, nós recebemos o Espírito dentro do nosso espírito, e aí nós temos a oportunidade de viver em uma outra atmosfera, ou seja, nesses lugares celestiais. E isso é importantíssimo, porque na nossa natureza caída, pecaminosa, a gente sabe que a gente não consegue exercer os dons do Espírito, não tem como a gente produzir por meio da carne longanimidade, amor, domínio próprio, mansidão. Agora, quando nós acessamos esses lugares celestiais por meio do nosso Espírito, nós temos condições de frutificar cada um desses dons. E aí eu me lembrei de uma experiência muito pessoal, que muitas vezes quando eu estou pensando, quando eu estou trabalhando e estou pensando em determinadas situações que aconteceram com determinadas pessoas, e aí eu me chateio com isso, fico irado, aí eu começo a orar, Senhor, me leva para a atmosfera do Espírito, porque eu sei que no Espírito eu tenho domínio próprio, eu sei que no Espírito eu tenho mansidão, eu sei que no Espírito eu tenho longanimidade, mas na carne eu não tenho nada disso, Na carne eu tenho ira, eu fico chateado, eu quero falar coisas duras para as pessoas, mas no Espírito é diferente, Não que no Espírito a gente não possa falar coisas duras, mas na alma a gente acaba ofendendo as pessoas. Ao invés de a gente produzir vida com o que a gente vai falar, a gente acaba produzindo morte, na natureza caída. Enquanto que o Espírito, aquilo que ele fala, aquilo que ele orienta, direciona, é para a vida, E aí, então, um dos primeiros pontos que o autor apresenta é esse, que em Cristo nós fomos levados para os lugares celestiais. E aí,
ele começa a falar sobre o, o amor, né? O amor como o vínculo da perfeição, que o amor ele acaba unindo, né? Sendo um intermediador das relações interpessoais na vida da igreja, nos relacionamentos, na nossa vida familiar e etc. E aí também ele vai falar sobre a paz. Eu vou ler a porção que ele fala sobre a paz porque eu achei ela muito interessante, muito rica. Fala assim, Efésios 2, a partir do versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Aqui a gente vai ver vários elementos, a gente vê a importância de nós estarmos em Cristo, né? Ele está falando aqui, e o autor inclusive fala isso, que entre os judeus e os gentios havia um conflito, né? Como esse texto fala, havia uma parede separando ambos, mas por intermédio de Cristo, por intermédio da cruz do Senhor, essa parede foi derrubada e ele conseguiu unir as duas partes e formar um só corpo. Então, aqui é apresentada a paz, né? E aí, aqui também é apresentado como é que a gente consegue fazer isso, como é que nós conseguimos ter paz com o nosso cônjuge, como é que nós conseguimos ter paz com os irmãos, porque isso é um grande desafio, né? Um grande desafio para o Senhor juntar várias cabeças com ideias diferentes, com pensamentos diferentes, com objetivos diferentes, lares diferentes, criações diferentes, unir num só corpo e fazer esse corpo se mover, né? Fazer esse corpo funcionar. Então, o segredo é a cruz, né? E, inclusive, novamente parafraseando com a palavra atual que nós ouvimos agora em fevereiro, o irmão Esdra falou o seguinte, usando aquela passagem de Apocalipse e várias outras porções, né? Sobre os olhos do Senhor. Que o Senhor ele tem 7 olhos, né? Cristo glorificado tem 7 olhos e esses olhos são 7 tochas de fogo. E a gente sabe que o fogo é para purificar, né? E só que esses 7 olhos, além desse aspecto de purificar, de sondar, de julgar, de iluminar, ele também tem um aspecto de infundir tudo aquilo que Deus é. E aí o que o irmão Esdra fala, né? Que nós precisamos contemplar, contemplando, né, como por espelho, a glória de Deus. Ou seja, nós precisamos olhar para esses olhos, para que aquilo que está de errado em nós seja iluminado, né, seja removido, queimado por esse fogo, e tudo aquilo que Deus é seja infundido na gente, para que a gente possa viver sem essa barreira que nos separa dos nossos irmãos. Quando essa barreira surgir nos nossos relacionamentos, a gente olha para o Senhor, essa barreira é removida. E também tem uma outra porção muito rica, eu não vou ler, mas que eu tenho desfrutado ultimamente e tem falado muito ao meu coração. Lá em João 19, na versão King James, a partir de certa porção, vai falar assim, a mãe de Jesus e os seus amigos junto à cruz. E quando eu li esse texto e determinado versículo que vai falar que eles estavam junto à cruz, isso me tocou muito, porque qual era a posição dessas pessoas? Era próximo da cruz. Então, qual é a nossa posição hoje? É estar perto da cruz, né? Essa cruz operando em nós, trabalhando em nós. E aí, eu estou falando isso, irmãos, mas eu sei que eu ainda não cheguei lá, né? No status
no estágio da perfeita varonilidade, de ter um amor pleno, mas eu sei que não tem como viver isolado, né? Por tudo aquilo que nós ouvimos, por tudo aquilo que nós cremos e a profundidade da revelação que nós recebemos, eu sei que nós não podemos viver isolados, então nós precisamos estar junto à cruz, nós precisamos estar contemplando o Senhor para que toda vez que surgir uma barreira, um empecilho, uma contradição, uma briga, isso daí seja removido, seja tratado rapidamente para nós avançarmos, porque nós sabemos que é junto com os irmãos que nós somos trabalhados, né? Que nós somos aperfeiçoados. Nós precisamos disso, nós precisamos desses relacionamentos para sermos trabalhados, né? Aperfeiçoados, para nós amadurecermos. E aí, entrando no ponto do perdão, né? Já sabemos a importância do amor, que o amor é a base, né? Para nós pregarmos o Evangelho, é a base para nós nos relacionarmos. Já falamos sobre a paz, que por meio de Cristo, por meio da cruz, né, a parede foi derribada e ele conseguiu juntar ambos os povos que viviam em conflito, ele conseguiu evangelizar a paz, ou seja, é o Senhor também que estabelece a paz. Agora, sobre o perdão. Sobre o perdão, ele vai citar aquela porção do credor incompassivo, e eu ganhei muito também nisso, que ele fala o seguinte, eu não vou ler também, por causa do tempo, que certo homem estava devendo, né, 10.000 talentos de ouro para o rei, e aí ele é levado até a presença desse rei, e ele acaba se ajoelhando, né, se humilhando e pedindo, tem compaixão de mim, eu não tenho como pagar a dívida, e aí aquele rei acaba tendo compaixão dele, né? E acaba perdoando a dívida dele. E 10.000 talentos de ouro equivalem a 25,5 bilhões hoje, né? De reais. Então, essa dívida era uma dívida impagável, mas aquele rei que representa o nosso Senhor, ele perdoa a dívida daquele homem do mesmo modo como ele perdoa a nossa dívida que era impagável. Então esse é um bom exemplo de perdão, né? E aí o mau exemplo de perdão é que quando esse mesmo homem sai da presença daquele rei, ele encontra o seu conservo que devia para ele apenas 100, se eu não me engano, denários. E esse valor equivaleria a 6.000 reais, ou seja, uma dívida muito, muito inferior à que ele tinha. Só que esse homem ele não perdoa o seu conservo, ele lança o seu conservo na prisão, e acaba não perdoando, né? Então esse é um mau exemplo de perdão, porque se a gente colocar na balança tudo aquilo que nós fizemos, né? Tudo aquilo que nós já fizemos contra o Senhor, e o Senhor nos perdoou, pagou a nossa dívida que era impagável. Quando a gente pensa em algo que o irmão fez contra a gente, nossa, nem se compara. Então por que a gente não consegue perdoar o irmão, né? E quando a gente perdoa, a gente é liberto, né? O autor fala isso, que perdoar é ser libertado da prisão, é sair da cadeia, tirar um peso de sobre a gente. Então, esses 3 elementos são importantíssimos nos relacionamentos conjugais, interpessoais no geral, né? Familiares, com o Senhor. E é isso, irmãos, espero que vocês tenham ganhado. Encorajo a todos a lerem esse livro, não só aos líderes, mas no geral, porque nós precisamos de relacionamento, né? Não tem como viver isolados. Curtam o nosso canal, em breve nós estaremos com uma nova série de aperfeiçoamento para a liderança, baseado em um novo livro. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com os irmãos. Jesus Cristo é o nosso Senhor.